As pazes do Senhor Jesus Cristo, irmão. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um domingo podemos estar na casa do Senhor. Privilégio para nós, não é verdade? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não é verdade? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez rendemos graças ao Senhor pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, de estar na Tua casa. Rendemos graças ao Senhor, ó Pai, que o Senhor Deus possa, Senhor, nos receber em Tua presença, Pai. Estenda o Teu cetro de justiça, meu Pai, que cada um que se apresenta diante do Senhor nesse momento, juntamente conosco, aquele que tem o coração agradecido, que reconhece, Pai, os feitos do Senhor, que sabe que no domingo, um culto de louvor e adoração, de render graças ao Senhor. Render graças ao Senhor são todos os dias, mas estamos aqui, Deus, presentes para render graças ao Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que receba, Pai, receba, Deus, a gratidão de cada um, com pedido, Senhor, primeiramente de perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos pecados que cometemos, ainda que não intencionalmente, Senhor. Rendemos graças ao Senhor, por causa da Tua bondade e misericórdia que nos cerca todos os dias. Estamos aqui, Deus, e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que na pessoa do Teu Santo Espírito, meu Pai, o Senhor Deus venha falar conosco nessa noite. Venha nos instruir, venha falar aquilo que o Senhor Deus quer falar com a Tua igreja, Deus. Por isso, meu Pai, que Teu Santo Espírito fique na total liberdade em nos ensinar a todos aqueles que nos ouvem, Pai, no nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3. Versículo de número 3 a 8. Glórias a Deus. O título da minha tradução diz assim: As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Versículo de número 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Amém? Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 64 depois de Cristo, quando Paulo esteve preso pela primeira vez em Roma. Então ele saiu ali no ano 63, mais ou menos, e foi
à cidade de Éfeso. Ali ficou conhecendo ao jovem Timóteo, onde Timóteo passou a andar com Paulo e passou a servir a Paulo como ele servia seu próprio pai. Ele obedecia a Paulo em tudo, todas as instruções que Paulo dava, ele acatava. Além de ser um jovem que gostava da palavra, que amava a palavra, né? A mãe dele, muito estudiosa da palavra, se converteu também ao cristianismo, e Paulo se tornou um verdadeiro cristão. Então, tinha ali em Éfeso alguns que se intitulavam doutores da lei, como nós lemos aqui agora há pouco, no versículo de números 7, querendo ser doutores da lei. Eles não eram, eles queriam ser, né? Então, Paulo ainda, Timóteo ainda novo, mas Paulo, o apóstolo Paulo, pega e dá uma incumbência para ele, ficar na cidade de Éfeso e ensinar o verdadeiro evangelho. Porque os doutores, entre aspas, intitulados doutores, eles misturavam a lei com a graça e faziam aquela salada. Misturavam tudo, e a Bíblia fala que eles não entendiam nem o mesmo que eles falavam. Então Paulo chama Timóteo, instrui Timóteo. Apesar de ser novo, ele ficou ali em Éfeso para montar, construir, digamos assim, uma igreja coesa, uma igreja sólida, que viesse estar ali, firme, alicerçada na palavra e na oração. A instrução de Paulo para Timóteo. Mas só que Paulo vai embora, segue sua viagem missionária. Mas com o passar do tempo ele tem que escrever cartas orientando a Timóteo, porque ele era muito jovem ainda. E estava batendo de frente com os anciãos da cidade, com os pregadores mais velhos, e, como se diz, ele era ainda um jovem. E ele não tinha tanta experiência, ele conhecia já a palavra, foi muito bem instruído por Paulo, mas não tinha muita experiência. Então Paulo, de longe, ele começa a enviar cartas para a igreja, né? E ensinar a Timóteo, orientar Timóteo as decisões que ele deveria tomar. Nós sabemos que as coisas não são muito fáceis. Olha que essa carta foi escrita aproximadamente no ano 64 depois de Cristo. E a igreja continua enfrentando os mesmos problemas até hoje. Até hoje nós vemos falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que distorcem a palavra, que misturam a palavra do Novo com o Velho Testamento e por fim se perdem. Não sabem nem o que estão falando mais. Quando pede uma explicação, não sabe, né? Confunde, não são só confundidos nas suas próprias palavras, mas como confunde a muitos. Então a responsabilidade de pregar o evangelho era muito grande. Não é simplesmente abrir e falar aquilo que entende por si, não. Nós precisamos de ter entendimento e buscar entendimento de quem pode nos dar entendimento. É verdade? Então, ele estava ali. Aqueles homens se intitulavam doutores, como diz no versículo aqui, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Não entendia. Falava, mas não tinha entendimento. Eu sempre falo esse versículo, mas não tem jeito de sair fora. O Senhor sempre está trazendo ele. Tiago 1, 22, 23 e 24. Gostaria que os irmãos abrissem para ler.
Tiago, capítulo 1, versículo 22, 23 e 24. Glórias a Deus. Amém. Mais lá para o finalzinho. Glórias a Deus. Diz assim, versículo de número 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então aqueles doutores da lei, o que eles faziam? Eles não cumpriam. Eles ouviam e não cumpriam o que eles falavam. Na mesma hora que eles estavam na lei, que é olho por olho, dente por dente, eles queriam falar de amor. Eles queriam falar de edificação. Né? Fazia aquela misturada. E aqui está falando, e sede cumpridores da palavra. Então aqueles que ensinam e que pregam, tem que ser os primeiros a cumprir, tem que ser os primeiros a andar nela, na palavra, né? Versículo de número 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo esqueceu de como era. Não adianta nada. Você fala, ensina e prega, daí a pouco você esqueceu tudo que você pregou, que ensinou, e está fazendo exatamente o contrário, com as atitudes, com as palavras mesmo, com as palavras, porque não está naquele momento ali mais. Então lá dentro do templo era uma coisa, né? Como João Batista olhava e falava assim, raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiados, estão todos limpinhos, bonitos, mas por dentro está cheio de coisas ruins, putrificação. E Paulo fala para Timóteo, você vai ensinar a igreja de Éfeso a ser uma igreja sólida, firmada na rocha, uma igreja que ora, que busca. Quantos que não gostam desse momento, que é de oração, que é de buscar o Senhor, de colocar a cara no pó, de estudar a palavra? São os cultos menos frequentados na igreja, que é o de estudo da palavra e de oração. E a igreja, para ser sólida, ela tem que conhecer a palavra e tem que se dedicar à oração. Como que eu vou ter uma vida sólida se eu não tenho a revelação do Espírito Santo? Eles queriam ser doutores da lei, mas o que acontece? Não tinham o chamado para ser. Mesmo apóstolo Paulo escreve aí na carta à igreja de Éfeso, olha aí no capítulo 4. Efésios 4. Você vê a diferença de um que é chamado por um que é intitulado. Nós vamos ler o versículo 3, por enquanto. 3 até o 7, por enquanto. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 3 até o 7. Diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança
da vossa vocação. Então quer dizer que não é intitulado. A pessoa tem que ter o chamado, ela tem que ter o dom, ela tem que ter a vocação para exercer o seu ministério, né? Versículo de número 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Jesus Cristo. Não é segundo o apontar do dedo, não é? Ali estava cheio de pessoas que se diziam ser doutores da lei, que estavam confundindo a cabeça de muitos irmãos, como ainda hoje está acontecendo, pelo ano de 2020. Olha, você vê, de 64 depois de Cristo para 2020 anos continua a mesma coisa. Você liga o rádio e você escuta cada coisa. Você liga nas emissoras de telecomunicação, a mesma coisa, não é? Porque são pessoas que estão sendo chamadas, mas não foram vocacionadas pelo próprio Deus, não é? Não foram vocacionadas. Então, nós precisamos de entender a diferença de chamado para intitulado. E ali as pessoas que estavam ali na igreja, ensinando na igreja de Éfeso, antes eles estavam sendo ali apontados os dedos, né? Aí nós vamos ver que no versículo de número 11 de Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Foram pessoas vocacionadas, pessoas que tinham o dom de Deus para fazer tal. Ele mesmo que deu, Ele mesmo apontou. Então quando Deus chama, Ele chama, Ele escolhe ainda no ventre. Ó, como Ele escolheu a muitos ali no ventre. Então nós estamos entendendo e voltamos lá para Timóteo 4. Que diz que eles queriam ser, mas não era. A mesma coisa continua acontecendo aí. Imagina você pegar uma igreja complicada desse jeito. Chegar em um local que está dominado por tal situação, um estudo, o ensino é aquele ali, pronto. Aí depois você tem que mudar a regra do jogo, sendo mais novo, não é? Mas Deus, quando Ele vocaciona, Ele vocaciona. Quando Ele aponta, Ele te capacita, Ele te chama e Ele te capacita para fazer tal. Te dá autoridade para fazer, né? Independente se você tem 5 anos, 6 anos, 8 anos, 50 anos, se Deus te chamou, Ele te capacita. Quantos nós vimos lá no Antigo Testamento que foram ungidos rei com 8 anos de idade, com 10 anos, né? Foram ungidos a rei, a vocação estava ali para ele. Não tinha conhecimento nenhum, mas já estava separado por Deus para aquilo. Davi, quando foi chamado, ele estava lá no pasto, tomando conta das ovelhas, né? Ainda era um jovem, ele foi exercer o ministério já depois de velho.
Mas o que ele podia fazer? A vocação, o chamado, para fazer aquilo que Deus realmente quer. E quando a pessoa não é chamada, ela quer inventar. Ela quer inventar coisas, quer pegar a Bíblia, modificar a Bíblia conforme a vontade dela e não conforme a palavra, conforme está escrito. Aí não consegue disciplinar, porque ele próprio não tem disciplina. Não está disciplinado na palavra, né? Aí Timóteo está aí e fala assim, e por causa disso, olha o versículo de número 5, capítulo 4, versículo de número 5 e 6. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Então quer dizer, por causa de fazer e de falar e não cumprir, eles acabaram se desviando. Acabou se desviando da verdade. Não conseguia cumprir aquilo que falava. E nós lemos em Tiago que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. Cumpridores daquilo que pregamos. Cumpridores daquilo que nós ensinamos. Não é? Versículo de número 8. Timóteo, capítulo 1, versículo de número 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. A palavra tem que ser pregada com autoridade. E pregar a palavra pura. Deus não precisa que eu venha acrescentar nada na palavra para poder convencer alguém. Não é? Eu não preciso de inventar nada para convencer uma pessoa a vir para Cristo. Que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E eu não preciso de acrescentar nada para poder mexer com o emocional das pessoas. Porque Apocalipse, lá no capítulo 22, diz assim, ai daquele que tirar ou acrescentar. Então eu não posso fazer. Eu não preciso de acrescentar nada. Eu não preciso de acrescentar nada. E nem tirar nada. Né? A lei, ela é boa. Olha Romanos 7. Romanos 7, versículo de número 12. Sete, 12. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Está vendo? Se ela é usada legitimamente, ele te santifica e ele é bom para a sua vida. Eu não preciso de acrescentar nada. E não preciso de tirar nada. A lei, o mandamento, ele é santo. E ele é justo e ele é bom. É para isso que nós fomos chamados. Para ensinar a palavra legítima. Sem acrescentar. E sem inventar. O difícil é entender isso, né? Para muitos. Para muitos está sendo difícil entender isso. Que acham que as pessoas serem salvas, elas têm que inventar, fazer uma alegoria na palavra. Na pregação da palavra. E não precisa. O apóstolo Paulo, ele fala assim, a palavra tem que ser legítima. Tem que ser pura. Né?
pura. Porque a vontade de Deus, ela é pura, perfeita e agradável. É a vontade do Senhor, não é a vontade do homem. Ele sabe exatamente a hora que o Espírito Santo vai lá, ó, no centro, e vai falar assim: estou precisando de você. Chegou a sua vez. E o dia e a hora que o Espírito Santo falar que chegou a vez, chegou. Ou vai ou vai. Só tem duas palavras, né? Vai ou vai. No apóstolo, lá no livro do profeta Ezequiel, diz que o anzol já está no nosso queixo. Às vezes ele vocaciona a pessoa para pregar a palavra e ela não quer, começa a fugir, sai fora. Vaza, vai embora daqui, vai dali, vai acontecendo coisas e ela está ali, fugindo da presença de Deus, como Jonas. Mas o anzol já está no queixo. Quem pesca sabe disso. Peixe quando está fisgado, ele pode, ó, o pescador só dá a linha para ele, de vez em quando dá um seguro ali, dá um tranco no queixo dele, né? Depois recolhe. Começa a recolher devagarzinho. Aí ele está pulando, ele dá a linha para ele de novo, vai indo até cansar, vai trabalhando ele, até cansar. Depois, quando ele está cansado, o que ele faz? Ele recolhe, pega aqui, ó. Às vezes o Senhor permite, sabe? Que a pessoa fica dando pulo para lá, pulando para cá, pula de um lado para o outro, foge da presença de Deus. Aqueles que têm o chamado, aqueles que são vocacionados para pregar. Enquanto os que são vocacionados estão fugindo da presença de Deus, aqueles que estão sendo intitulados estão correndo para apresentar aquilo que não é, aquilo que não são, e contra o verdadeiro evangelho, pregando um evangelho que não é verdadeiro, que não é legítimo. Não é verdade? Aí começam a inventar coisas. E no ano de 2020, Deus continua procurando Timóteos. Ele procura ainda pessoas que queiram estudar a palavra, que queiram dedicar a vida de oração, que queiram ensinar o verdadeiro evangelho. Ele tem procurado pessoas ainda dessa forma, aqueles que um dia Ele derramou o teu Santo Espírito, como nós lemos lá em Efésios 4, que Ele deu alguns para pregadores, apóstolos, pastores, não é verdade? Mas vocacionou e encheu do seu Espírito, né? Tem pessoas com os dons parados, com os dons escondidos, e Deus precisando dessas pessoas. 4:4 de Efésios. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamada em uma só esperança da vossa vocação. Cheio da unção do Espírito Santo. Se quiser ser cheio, né? Abre seu coração nessa noite. Abre seu coração nessa noite. Porque o Senhor, Ele tem um chamado para cada um. Mas Ele quer pessoas que verdadeiramente estudam a palavra, que compreendem, procuram compreender a palavra como ela é, e não que queiram inventar apenas para receber um título. Quantos aí recebem título através da internet, exibem carteiras de
pastores, de apóstolos, de bispos, carteiras que conseguiram através da internet. Não pode. Aí o que acontece? Fica pregando esse evangelho que nós estamos vendo aí hoje. Amém? Amém. Nós vamos orar. Daqui a pouco, ministração da ceia em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, agradecer ao Senhor, o Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Que o Espírito Santo venha nos ensinar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho legítimo, Deus, para que possamos ensinar também a outras pessoas. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesse momento e pedir ao Senhor a bênção do Senhor Deus onipotente, onipresente, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja com a tua igreja. Desperta, Pai, esses que têm o chamado do Senhor, que estão parados, que estão fugindo. Desperta-os. Que o Espírito Santo do Senhor venha nessa noite tocar em cada um, para que seja feita a vontade do Senhor e não a do homem, Pai. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos passar para o momento da ceia e eu quero convidar o pastor Wagner. Nem falei nada com ele, mas cá, pastor, trabalhar um pouquinho. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Ai, Jesus. É bom ouvir a voz do Senhor, né? São alimentos que vêm de uma forma ou de outra, conforme diziam meus pais da fé. Com amor, sem amor. Um alimento que vai nos satisfazer, né? É a palavra de Deus. Acho interessante que verdadeiramente como é que Deus fala, né? Continua com o mesmo defeito que aconteceu lá no passado. A mesma coisa. Distorcendo a palavra, e não dedicando aquilo que Deus realmente quer. E é por isso que nós temos que conhecer um pouco mais as Escrituras, estudar um pouco mais, achar pessoas que realmente querem levar a sério na igreja o compromisso de anunciar o Evangelho de Cristo. Né? Ele é muito maravilhoso. E é tão maravilhoso quanto esse momento da nossa Santa Ceia. Quantos almejam, muitas vezes, serem participantes da ceia do Senhor e não podem? Cara, são N motivos para poder falar. Principalmente o tal de hospital, né? Que tem de gente enferma aí, precisando receber uma palavra, uma santa ceia do Senhor e não pode. Tem o desejo e não pode. E tem aqueles que não têm esse privilégio, porque não querem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tendo aquilo que foi pregado aqui hoje. Conhecimento das Escrituras. Sem as Escrituras, jamais nós iremos conseguir a salvação e a vida eterna. Ai de nós. Ai de nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Verdade.
A gente fica olhando, analisando, né? Quantas pessoas que você oferece em Jesus Cristo. Você só falta colocar Jesus Cristo dentro dele. E ele não quer. Aí causa uma tristeza na gente, né? Não é assim? Com certeza. Os nossos familiares, quantos, né? Que a gente quer que esteja no mesmo lugar, no mesmo patamar que você está, mas por eles o motivo não querem ser participantes desse banquete da Santa Ceia do Senhor. Não sabendo que Jesus Cristo, quando levantar, está com uma mesa prontinha com a Santa Ceia, esperando a igreja. Vai ser a recepção, está no livro de Apocalipse. Jesus Cristo nos aguardando para ceiar conosco. Amém. Amém? Glória a Deus. Então é motivo suficiente para ouvir uma palavra dessa que foi ministrada no nosso coração hoje. Nós temos conhecimento do Evangelho. Às vezes pergunta para a pessoa sobre salvação, a vida eterna, ele nem sabe por que ele é salvo. E nem para quê. Né? Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos, neste momento, curvar nossa cabeça, consertar com Deus aquilo que está de errado, porque a chance que Jesus nos dá é aqui. É neste momento da celebração da Santa Ceia. Fazei prova de mim, está lá atrás, né? Mas aqui também é outra prova que ele faz. Não é? Para a gente consertar com ele. Ele está caçando um relacionamento com ele. Glória a Deus. Então, curve sua cabeça. Em nome de Jesus. Pai, sabemos, ó Deus, que os participantes dessa ceia, Senhor, têm o direito, a legalidade de te pedir perdão pelos erros, falhas e pecados. E o Senhor diz, Pai, aleluias, na sua palavra, que o Senhor é perdoador. Oh, aleluias. Então, Pai, como devo eu comparar o teu amor? Como devo eu, pelo menos, pensar em saber o que